Boa noite, tudo bem? Meu nome é Aldelange. Faço parte da equipe de Patrícia, de Felipe e de Savarone. Bom, eu vou dar início à nossa atividade proposta pela professora AM no dia 11/5 sobre a matéria Contabilidade Pública, mais precisamente sobre a contabilização. Vou dar início falando da LOA, que é nosso primeiro passo para a contabilização e contabilidade pública. Não é isso? Por quê? Porque é com ela que começamos nossa previsão de orçamento das receitas. Nosso segundo passo é a fixação, que é o que de fato foi repassado, o que de fato temos disponíveis em nossas receitas para honrar com nossas despesas. Nosso primeiro passo foi registrar o orçamento, que ficou da seguinte forma. Vamos logo esclarecer que em nossa receita corrente previmos a arrecadação de 300 com LOA, porém só arrecadamos 250 e registramos da seguinte forma. Acreditamos nossa previsão no registro de orçamento das receitas, acreditamos em orçamento da receita corrente e a debitamos em receita prevista corrente. Porém, como eu acabei de falar, o que foi arrecadado, fixado, foi 250. E aí fizemos da seguinte forma. Acreditamos em receita prevista corrente e a debitamos em receita arrecadada corrente. Nosso segundo passo foi registrar a nossa previsão da receita de capital e que de fato foi arrecadada. Previmos uma receita de capital no valor de R$300 de 200 reais no LOA. Porém, recebemos de fixação R$300, ou seja, R$100 a maior do que nossa previsão. E aí, como é que fizemos? Fizemos da seguinte forma. Acreditamos o nosso valor do LOA, que foi a nossa previsão de R$200. Acreditamos em orçamento da receita de capital e a debitamos em receita prevista de capital, R$200, o mesmo valor para crédito e o mesmo valor para débito. Nossa fixação foi de R$300. E aí, como fizemos? Acreditamos em receita prevista de capital e a debitamos em receita arrecadada de capital. R$300 para crédito e R$300 para débito. E dessa forma, seguimos. Boa noite, eu vou explicar os lançamentos das despesas. No enunciado da questão, inicialmente analisamos as despesas. Na LOA, temos despesas correntes no valor de R$300 e despesas de capital no valor de R$200. Nos fatos ocorridos no período, temos o primeiro fato, que é o pagamento de vencimentos de servidores no valor de R$200. Como pode ser uma despesa contínua e que não tem relação com o imobilizado, é uma despesa corrente. Então vamos iniciar. Toda despesa tem natureza devedor, então todo lançamento de despesa deve se iniciar no débito. Lançamos o valor que tinha na LOA de R$300 em orçamento da despesa corrente. Em contrapartida, creditamos esse valor no crédito do crédito disponível corrente, o valor de R$300. Mas o valor real de nossas despesas, baseado nos fatos ocorridos, foi de R$200. Então, criamos um novo lançamento e iniciando no crédito disponível corrente em despesa e creditando em despesa empenhada a liquidar correntes. Despesa empenhada a liquidar corrente quer dizer que temos obrigação de pagamento. Então, criamos um novo lançamento, debitando nesse mesmo razonete os R$200 e creditando em despesa corrente liquidada a pagar os R$200. Nosso próximo lançamento é seguindo o passo para o pagamento. Debitamos a despesa corrente liquidada a pagar o valor de R$200 e creditamos em despesa corrente paga o valor de R$200.
nosso lançamento final, que finalmente a despesa será paga, nós debitamos em despesa corrente paga e creditamos o valor no banco de R$ 200. Vamos para as despesas de capital. Na questão, tem os fatos ocorridos número 3. Aquisição de novos computadores escolares com entrega imediata no valor de R$ 100. Como ainda é uma despesa, iniciamos no débito, no orçamento da despesa de capital no valor de R$ 200 e creditamos no crédito disponível de capital no valor de R$ 200. Esse valor de R$ 200 é o valor que tinha na LOA. Nosso valor de fato de despesa foi de R$ 100. Então, debitamos no crédito disponível de capital o valor de R$ 100 e creditamos em despesa empenhada a liquidar capital. Temos uma obrigação de pagamento, então fazemos um novo lançamento. Debitamos R$ 100 em despesa empenhada a liquidar capital e creditamos em despesa de capital liquidada a pagar o valor de R$ 100. O nosso último lançamento, debitamos os R$ 100 no débito de despesa de capital liquidada a pagar e lançamos em restos a pagar processados no crédito no valor de R$ 100. Lançamos no restos a pagar processados pelo fato que na questão não informa sobre o pagamento e já recebemos os computadores, então a única pendência que temos é o pagamento. Se não tivéssemos recebido, seria restos a pagar não processados. Como recebemos e está pendente o pagamento, creditamos os 100 no restos a pagar processados. Esse valor de R$ 100 ainda não foi para o banco, pois não aconteceu o pagamento. Dando seguimento à nossa atividade, agora vamos falar sobre a conta banco e nosso balanço financeiro, ok? Recordamos que foi fixado em nossa receita corrente 250, correto? E na nossa receita de capital 300, somando 550. Aqui foi o nosso crédito. É isso? E de despesas pagamos R$ 200 na despesa corrente e R$ 100 na nossa despesa de capital, somando R$ 300. Nosso recurso e nossa aplicação. Tivemos aí então superávit de 250. Recurso menos aplicação, saldo 250. No nosso balanço financeiro, é que fica mais claro o que está escrito aqui no nosso balanço, na nossa conta banco, desculpa. Receita. A receita corrente de 250, a capital 300, a soma dos dois, 350, não tinha nenhum saldo inicial, né? E aí o total ficou 550. Em nossas despesas, pagamos R$ 200 na despesa corrente, na capital 100, uma soma de 300, tivemos aí um final de superávit de 250, 300 mais 250, 550, que podemos ver que foi o valor do nosso recurso, mais nossa aplicação, que deu esse valor. E aí, muito bem. Vamos agora ao próximo passo. Boa noite, professora. Aqui é Antônia Patrícia e eu vou falar sobre o balanço orçamentário da questão que a senhora passou da parcial. Conforme a senhora falou na aula, o balanço orçamentário ele serve para confrontar o que foi orçado, o que está na LOA, versus o que foi executado, tanto das receitas quanto da despesa. No balanço orçamentário, as receitas ela fica do lado esquerdo e as despesas do lado direito. A previsão é o orçamento, é o que está no orçamento.
Nesse caso aqui, temos R$ 300 que foi orçado de receita corrente e R$ 200 de orçamento de despesa, de receita, de capital. Houve arrecadação de R$ 250, gerando a diferença para menos do que está previsto no orçamento da receita corrente. Na receita de capital, houve arrecadação de 300, gerando uma diferença para mais de receita de capital, diferença do orçamento. A soma entre o orçado e o realizado gera uma diferença para mais de R$ 50, que chamamos de superávit. Aqui nas despesas, temos a fixação, que é o que está previsto no orçamento para de despesa. Conforme a senhora explicou também lá na aula, a despesa orçamentária pública, ela ocorre em 3 fases, que é o empenho, a liquidação e o pagamento. Nesse caso aqui, foi previsto de despesa corrente R$ 300 e despesa de capital de 200. O empenho é o momento da contratação do bem ou do serviço. Nesse caso, foi empenhado R$ 200 de despesa corrente e R$ 100 de despesa de capital. A liquidação é o momento do recebimento do bem ou do serviço, né? Foi prestado ou o bem foi entregue. Foi liquidado R$ 200, que é o que foi empenhado, e R$ 100 de capital, que também é igual o que foi empenhado. De pagamento é o momento em que é pago essa despesa. A diferença aqui é a fixação menos o empenho, gerando uma diferença de R$ 100 para despesa corrente e despesa de capital. Como aqui na despesa corrente estava previsto um gasto de 300, contudo só houve a despesa de R$ 200, o empenho de 200, então houve uma economia de R$ 100. E aqui na despesa de capital, foi orçado 200, porém só foi executado 100. Então, ele gera uma diferença também de economia de R$ 200. Somando esse valor, essa economia, com os R$ 50 do superávit das receitas, a gente tem um total de superávit de R$ 250.